Bem, meus amados, estamos iniciando mais um Maranata em Foco aqui no nosso canal do YouTube TV Eu Sou Fiel. Desde já, agradecendo o carinho da sua audiência, que Deus aí possa continuar abençoando grandiosamente a sua vida, né? E também agradecer aí a todos os nossos telespectadores que têm mandado aí diversas sugestões de temas e hoje, atendendo mais um pedido dos nossos telespectadores, vamos estar falando de um assunto muito forte e principalmente esse ano tem sido abordado de forma muito ampla, que é um assunto que mexe com muitos cristãos, que é a depressão. Nós vamos estar falando hoje a depressão à luz da Bíblia. Depressão, será que é do demônio? Depressão, será que é normal? É uma doença da alma? O que é? E para a gente esclarecer e tirar essas dúvidas e conversar sobre esse assunto tão importante, estou recebendo aqui meu querido amigo, pastor Romualdo Neves, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Zona Sul, a qual eu mando um abraço muito carinhoso. Pastor Romualdo, meu querido, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, meu querido diretor André Carvalho, os nossos queridos irmãos que acompanham o Maranata em Foco, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. O assunto que nós vamos abordar hoje é muito importante, meu querido André Carvalho. Quero lhe parabenizar pela escolha, porque podemos dizer que essa temática é praticamente um tabu, né? As pessoas não gostam de tocar nesse assunto, de falar. Haja vista que nós somos cristãos e não precisamos tocar nesses assuntos porque nós somos eternamente felizes enquanto estamos nesse corpo. Então vai ser muito importante. Vai ser muito interessante, na verdade, um assunto que foi muito pedido, né, pelos nossos telespectadores, essa questão da depressão. Acho que tendo em vista o número de pessoas que estão hoje deprimidas, esse tabu que depressão é ou não é demoníaco, a gente vai tratar isso dentro da nossa conversa. Mas vamos começar aqui, pastor Romualdo, primeiro na questão técnica, né? Vamos aqui falar tecnicamente, né, e biologicamente e cientificamente o que significa depressão. Em uma forma bem ampla e automaticamente simplificada, a depressão é um fator psicológico, né? É definido pelos psicólogos como um transtorno mental que atinge o psiqueiro humano e alcançando seus neurônios, afetando o seu emotivo. Na verdade, a depressão é uma tristeza e uma angústia profunda. E quando a gente analisa a questão psicológica, a tristeza e a alegria fazem parte do efetivo emocional do ser humano. Então, você está feliz, está alegre, isso é normal. Até o próprio Jesus disse, através da sua palavra, nos escritos do apóstolo Paulo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, a tristeza, a alegria fazem parte do efetivo emocional e isso não afeta, de fato e verdade, a base da alegria cristã ou do ser humano. E quais são os sintomas assim que a gente pode identificar, né, de forma minuciosa se a pessoa está ou não está com depressão? Meu diretor, eu fiz aqui um pequeno resumo de alguns sintomas apenas. Aqui tem alteração de peso, ou seja, perda ou ganho. Você pode estar engordando ou emagrecendo, pode ser um sintoma de depressão. Existe outro, distúrbio do sono, a insônia pode ser um distúrbio, ou sono excessivo, um cansaço excessivo, um sono interminável, pode ser outro sintoma. Problemas de ordem de agitação motora, o tempo todo agitado, pode ser outro sintoma. Interessante que eu coloquei aqui um dos pontos cruciantes como sintoma da depressão, a culpa excessiva. As pessoas se culpando, eu acho que eu não tenho valia de nada, a culpa é minha, eu não fiz direito, eu não fiz como eu deveria fazer, eu sou sempre um peso morto, ninguém me ama, esses sentimentos também. Tem outro aqui, a dificuldade de concentração pode ser também um fator cruciante para identificar uma depressão, como um dos fatores que demonstram a depressão em grande escala, que é o pensamento suicida. Pessoa que sempre pensa em tirar a própria vida, sempre pensa em morrer. Eu tive um debate falando sobre depressão e eu fiquei até 3 horas da manhã atendendo telefonemas, mensagens, e a maior parte das pessoas que me ligaram foram falando desse sentimento de suicídio. E eu não podia deixar de atender porque estávamos no calor, no embalo daquele debate. Então, assim, a maioria das pessoas, quando chega a um extremo da depressão, eles pensam em tirar a própria vida. É um dos sintomas.
Olha, nós vamos falar um pouquinho da depressão sobre a luz da Bíblia daqui a pouquinho, mas eu queria antes que você falasse um pouquinho sobre o que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz sobre depressão. Bem, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela qualifica como o mal do século. Inclusive, em uma perspectiva analítica, eles chegaram à conclusão que existe mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão. E também qualificam o Brasil como o país mais depressivo, o país da América Latina mais depressivo, tendo cerca de 6% da sua população depressiva, e isso equivale a mais de 12 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de depressão. Eu acho que esse número ele pode crescer 3 ou 4 vezes mais, porque existem pessoas que buscam ajuda e existe o maior número que não buscam ajuda, eles ficam dentro das suas casas e eles não podem contabilizar essas pessoas que não buscam ajuda médica. Olha, pelos números, é algo alarmante, preocupante e que nós precisamos tratar de forma clara, né, e de forma muito objetiva e de forma séria. Porque depressão é algo muito sério, algo muito importante. Esse tabu, ele precisa ser quebrado, principalmente dentro das nossas igrejas. Agora vamos para a questão bíblica, né, pastor Romualdo? O que a Bíblia diz sobre depressão? Depressão é o quê? É o demônio, é uma possessão demoníaca? Seria uma doença da alma ou seria uma doença do corpo? O que seria depressão de acordo com a palavra de Deus? Então, meu diretor, é interessante esse assunto porque normalmente no meio evangélico se entende que a depressão é uma opressão maligna, são demônios. Então, quando a pessoa entra em depressão, normalmente as pessoas começam a fazer jejum, impor as mãos, expulsar aqueles espíritos que supostamente estejam naquela pessoa. E não necessariamente uma depressão seja um demônio. Então, para entender melhor o assunto à luz da Bíblia, nós precisamos entrar em um pequeno estágio de estudo sobre antropologia. A antropologia é aquela matéria bíblica que se estuda o ser humano, né? Então, nós somos um ser humano composto em 3 essências. Tricotômico, né? Tricotômico. Corpo, alma e espírito, que é a doutrina da tricotomia humana. Corpo, alma e espírito. Então, o corpo é o quê? O evólucro. É essa casca que se apresenta. O que volta ao pó. Resumindo, isso, né? que volta ao pó. O pó que volta ao pó. É, o pó que volta ao pó. E a alma é o psique. Porque quando você vê na Bíblia, toda a palavra que designa a alma identifica como psique, o centro das emoções. O que é o centro das emoções? É o sistema central nervoso do ser humano. Porque o corpo não tem expressão sem o sistema nervoso central estar acionado. Só para a gente dar acho que um exemplo bem claro para que os nossos telespectadores possam entender o que é a alma. A alma seria mais ou menos, pastor, por exemplo, eu chego para você, olha, te dou uma notícia, você perdeu o emprego e você naquela hora fica triste, né? Você fica preocupado. Sim. Essa tristeza e preocupação vem da alma. A alma Só para a gente exatamente. deixar os nossos telespectadores bem, eu acho que com um exemplo bem claro. Exatamente, perfeito. A posição foi perfeita, porque a alma ela é o sentimento, é o raciocínio do corpo. Observe que um corpo sem alma ele fica inerte, né? Então, a alma é isso aí, que faz você sorrir, que faz você chorar, é a alma, é o psique. O apóstolo Paulo, ele fala assim, que nós devemos passar por um processo de metanoia, mudança de mente, ali é mudança de psique, mudança de alma, os sentimentos da alma. Agora, existe outra parte de nós, da tricotomia, que é o espírito, é a nossa essência, é o verdadeiro eu. Então, o você, é o espírito, porque o corpo, quando morre e se desfaz em pó, a alma também perece, junto com o corpo, porque é o psique. Mas o que volta para Deus é o espírito. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, que o pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então a gente às vezes confunde espírito com alma. Então, mas há uma divisão? Lá na Epístola aos Hebreus está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão
da alma e do espírito. Ele faz a divisão. Então, corpo é uma coisa, espírito é outra, alma é outra. Isso chama-se antropologia, tricotomia. Onde é que nós encontramos isso também? Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, se não me falha a memória, diz o seguinte: conservando todo o corpo, alma e espírito, para o dia da redenção. Então está aí a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Agora, a depressão, ela atinge o quê? Ela atinge a alma, atinge o corpo ou atinge o espírito? Aí é que vem um segredo. Porque tanto o corpo como a alma podem ser atingidos pela depressão. Só tem uma parte do ser humano que não é atingido, que é o espírito. O espírito é inatingível. O espírito ele só é atingido pelo pecado, por meio do corpo e por meio da alma. Agora, a depressão, ela pode ter a sua origem no corpo e pode ter a sua origem na alma. Como é que nós vamos encontrar isso na Bíblia? A depressão no corpo, por exemplo. O corpo... Não seria, pastor, é só uma dúvida agora sim. Que trouxe. Não seria uma coisa estar ligada à outra, uma doença que ela vai atingir a alma, consecutivamente ela vai reverberar no corpo ou vice-versa? Pronto, é exatamente isso que nós vamos falar. Exatamente isso que nós vamos dizer agora. Por quê? Porque o corpo, algumas doenças do corpo não atingem a alma, mas algumas atingem. Agora, na maior parte, a doença na alma atinge o corpo. Vou dar uma explicação. Você tem pé, não tem pé? Você dá uma topada, atingiu tua alma? Não, atingiu só o teu corpo. Você tem um problema de um germe na pele, atingiu a alma? Não, atingiu só o corpo. Agora, você tem uma doença extrema, uma doença terminal, a pessoa tem uma doença terminal, e isso começa a atingir a alma, porque a alma vai ficando triste, angustiada pelaquela dor intensa, e a alma vai ficando angustiada, atinge, aí reverbera na alma. Outra coisa, se o problema atinge a alma, automaticamente vai atingir o corpo. Por exemplo, uma depressão pode ser um gatilho. Uma palavra dita, a alma absorveu, o seu emocional ficou abatido, o seu corpo ficou abatido. E se não houver uma reversão naquele gatilho, naquela palavra, naquela ação que foi feita, o seu corpo vai adoecer cada vez mais, porque foi um problema na alma, no sentimento, mas que reverberou no corpo. Uma observação muito importante você fez. Pastor, aí a gente pode agora se perguntar. Vamos lá então para a questão bíblica relacionada à depressão. A gente falou da questão técnica, falamos aí da questão tricotômica, né? Falamos da doença da alma, que é a depressão, que atinge consecutivamente o corpo. Agora, na Bíblia, a gente pode ver algum exemplo de alguém objetivamente que teve depressão? Me permita fazer só uma pontuação aqui para poder te responder. É que, por exemplo, na questão do corpo, a gente não pode confundir demônio com doença, porque, por exemplo, nós temos o quarteto do hormônio da felicidade do ser humano, que é a endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina, que é o quarteto da felicidade. Se o corpo não tiver esses hormônios, o equilibrado. Corpo aí ele não vai ser feliz, vai ser uma pessoa angustiada, ele pode confundir com depressão na questão de emocional, mas é a falta do hormônio. Se a pessoa tratar ali, o hormônio é reposto e o corpo se torna uma pessoa normal. Agora, quando se atinge na alma, o tratamento é outro, porque é psicológico, por isso que existem os psicólogos. E o maior tratamento está na Bíblia. O senhor sabe que o maior tratamento é a Bíblia. Os homens na Bíblia que tiveram depressão foram tratados por Deus, e por outros homens, e por profetas. O senhor me fez uma pergunta agora, se existe na Bíblia algumas pessoas que foram acometidas de depressão. Sim. Tem na Bíblia algumas pessoas, por exemplo, uma delas é Elias. Elias, um profeta que orava e caía fogo do céu. E diz a Bíblia que um dia Jezabel perseguiu Elias a ponto dele ficar tão angustiado que ele foi para o deserto, deitou-se debaixo de um zimbro, que era uma pequena árvore de 1,5 metros, mais ou menos, e ele pediu até a morte. Observe que ele teve um sentimento de morte, uma angústia. A autoestima de Elias foi para baixo, que é um dos sintomas da depressão. E o que foi que aconteceu naquele momento? O anjo desceu, assou pão na brasa para ele,
deu o pão assado na brasa, mandou ele comer, deu água para ele beber, depois ele tornou a dormir e o anjo não impediu. Depois o anjo assou pão novamente na brasa, deu outra botija de água, ele comeu, bebeu, aí o anjo disse, agora comece a caminhar. E ele caminhou 40 dias sem parar, ele fez uma caminhada extensa. Se você conversar com um psicólogo, você vai ver que ele diz o seguinte, vá caminhar, beba bastante água, se alimente. Observe que foi a mesma coisa que o anjo fez com Elias. Então, Elias ali estava com sintomas de depressão, mas ele foi tratado por Deus. Anjos o ajudaram. Esse é um dos exemplos. O outro exemplo é o rei Davi. Quando ele comete um adultério, né? E um homicídio, e quando ele é descoberto, porque quando ele comete, ele está tudo bem. A alma dele está ok. Mas depois que o profeta Natan confronta ele... Tá, e o problema veio aí. Quando veio o confronto, quando veio a revelação, que ele viu, na verdade, o resultado, ele ia ver o que ia acontecer com ele, o desastre, a moral lá embaixo, a falação e tudo mais que ia acontecer como resultado daquele erro, aí ele ficou depressivo. Alguns salmos que ele escreve, entre eles o salmo de número 51, ele diz, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele tem outro salmo que ele diz, Senhor, quando eu me calei, os meus ossos envelheceram. Ele começa a falar sintomas de depressão. Por quê? Porque Davi passou por um processo muito difícil, foi um acontecimento que gerou nele aquela depressão. Então, esses dois homens, eles passaram por uma depressão muito grande. Agora, existe o maior exemplo de depressão que eu vou falar daqui a pouco, na Bíblia. Mas essa pessoa saiu vencedora. Agora, o porquê que essa pessoa entrou nesse estágio também é interessante. O motivo por que ele entrou nessa depressão. Então, tá aí os dois primeiros exemplos bíblicos de homens de Deus que tiveram depressão. Olha, a gente vai correr um pouquinho, porque eu tenho aqui ainda algumas perguntas para fazer, né? E tendo em vista, né, que a questão da depressão, nós temos exemplo bíblico para essa questão. Um cristão, um pastor ou uma pessoa normal pode ter depressão? Boa pergunta. Essa pergunta é uma das mais que eu recebo, né? Um pastor, um cristão, um homem de fé, um homem que prega a palavra, pode ter depressão? Porque a ideia é o seguinte, como o senhor me fez a pergunta, é demônio, é doença? E, na verdade, existe depressão que é demônio. Assim como porque existe o espírito de enfermidade. Tem gente que não acredita nessa questão, mas isso está escrito na Bíblia. Diz que uma mulher encurvada, ela há muito tempo estava doente, encurvada. Jesus chegou perto dela, colocou a mão na coluna e a doença da coluna da mulher era um espírito maligno na coluna. Jesus expulsou o espírito e o demônio saiu. Existem outros fatos na Bíblia também de pessoas doentes, como o jovem lunático, que era tido como louco. Jesus expulsou o demônio e o jovem voltou ao normal. Então, quer dizer, existe espírito de enfermidade, como existem espíritos que levam à depressão. O que não pode num cristão e num pastor é ele ter uma depressão por fonte demoníaca. Ele não pode estar oprimido porque os demônios estão oprimindo, porque uma vez liberto, liberto para sempre. Então nós precisamos entender que um cristão e um pastor jamais pode estar sendo oprimido por espíritos malignos, porque ele foi liberto por Cristo. Satanás não tem domínio sobre ele. Mas uma depressão por falta de hormônio ou porque o seu emocional foi afetado, isso pode acontecer de fato e de verdade. Normalmente eu costumo dizer que são starts, né? Nós temos esses hormônios e às vezes a falta desse hormônio, eles são startados por algumas situações circunstanciais que acontecem na nossa vida, como por exemplo uma perca de um ente querido, né? A perca da mãe, a perca de um filho, a perca de alguma pessoa, né? Isso dá um start para aquela pessoa ficar triste e aí tentar se esconder, né? Tentar aqueles sintomas que nós já falamos no início aqui, né? Emagrecer, perda de peso ou ganho de peso. Essa é a tendência. Agora, daqui a pouco eu vou finalizar com essa pergunta, mas antes, porque eu quero que a gente chegue agora na solução. Sim, né? Sim. O que a gente pode fazer para combater a depressão? Sim, isso, né? seria, no caso, a última pergunta. A última pergunta. Certo. Mas antes de eu finalizar com essa pergunta, eu queria saber, tirar uma pergunta aqui, que essa pergunta veio dos nossos telespectadores, viu, pastor? Certo. Eu queria saber se você vai conseguir responder essa pergunta, que é: Jesus, o nosso grande exemplo de vida, né? E a pessoa que nós devemos seguir e olhar.
teve depressão? Olha, essa é uma pergunta que você me coloca contra a parede. É uma posição que eu tenho que tomar sem retroceder. Sei que algumas pessoas podem concordar ou não concordar. Eu vou te responder falando a respeito de um homem, um grande pregador que teve depressão. Os presbiterianos, que leem muito esse homem, os leitores da Bíblia e gostam de ler livros, sabe de quem eu vou falar? Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, um grande pregador, expositor da palavra, ele lutava contra a depressão. Diga de passagem, tem muitos livros dele, viu? Exatamente. Muito bom. E tem uma frase dele aqui que é assim, olha só, eu sei pessoalmente que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. Ele está falando da depressão. Existe um outro texto de Charles Spurgeon em um de seus livros que é fenomenal. Ele diz assim, ó, é um consolo indizível que nosso Senhor Jesus conheça essa experiência. Ele está se retratando do que aconteceu no Getsemane. E eu concordo com Charles Spurgeon nesse pensamento. Jesus, naquele momento, ele sofreu uma depressão repentina. Aí, como é que posso afirmar com tanta clareza? Existe um texto em Hebreus capítulo 4, versículo 15, capítulo 2 e versículo 18, onde o livro de Hebreus, no Novo Testamento, diz que Jesus é aquele que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. E que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o texto de Mateus, que fala a respeito do Getsemane, e o texto de Hebreus, mostra que Jesus não veio aqui para brincar de ser humano. Ele veio para sentir na pele as dores, inclusive a morte. Então ele passou por todos os estágios e precisava passar por mais um, que era o problema mental. A confusão mental num momento de angústia. Então, quando Jesus estava no Getsemane, ele chama os seus discípulos e diz o seguinte, venham comigo porque eu estou angustiado. E diz a Bíblia, daquela hora em diante, Jesus começou-se a se angustiar profundamente. Olha a expressão, profundamente. Angústia profunda é depressão. Então Jesus começou a buscar em Deus, Senhor, passa de mim esse cálice, se não for possível que eu possa beber. Naquele momento Jesus teve angústia. Agora tem um confronto com a psicologia. É que a psicologia diz que para se detectar uma angústia ou uma depressão, o indivíduo deve estar num estágio de tristeza de pelo menos 15 dias, 2 semanas. Uma tristeza que não tem fim. Se completar esse ciclo de 15 dias, sintomas de que a pessoa pode estar num estágio de angústia leve, podendo ir para um pouco mais agressiva e a mais grave. Então, Jesus, como é que pode se detectar que Jesus teve uma depressão momentânea? Porque o Getsemane foi de madrugada. Pela manhã ele foi crucificado. À tarde, 3 horas da tarde, estava morto. Como é que poderia detectar essa depressão em Jesus? É que tudo com Jesus foi tudo muito rápido. A tentação do diabo foi muito rápido. A depressão no ser humano ela vem gradativa. Sobre Jesus ela veio de vez. Deu para entender? Ele suportou uma dor tão grande que a Bíblia diz que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Quando eu fui fazer uma pesquisa sobre essas gotas de sangue, eu encontrei que o ser humano pode chegar a esse estágio de suar gotas de sangue. Mas para fazer isso, ele tem que passar por um processo de depressão, de angústia repentina, muito intensa, a ponto de lhe levar à morte. Que foi esse sentimento que Jesus sentiu. Então Jesus teve esse sentimento. Agora, a grande pergunta, por que Jesus teve esse sentimento? Eu vou responder na última pergunta que o senhor tem aí para me fazer. Olha, a gente já está chegando ao final, na verdade, extrapolamos um pouquinho o nosso tempo, mas esse é um assunto tão importante, né, e precisa ser tratado com muita clareza para que não fique nenhuma sombra de dúvida dos nossos telespectadores. E eu concordo quando você fala que Jesus em tudo foi tentado, né? Então, agora, glória a Deus por isso que ele em tudo venceu e até a morte, né? Venceu e ressuscitou ao 3º dia. E a última pergunta para nós finalizarmos, pastor, como é que nós podemos tratar, né, a questão da depressão uma vez detectada num cristão ou numa pessoa qualquer? Então, vamos lá. Se for demônio, expulsa em nome de Jesus, porque existe espíritos malignos que oprimem. Se não for demônio, for problema no corpo, o que é que você vai fazer? Tomar os hormônios da felicidade, o quarteto fantástico, que volta ao normal. Mas se for na alma, Provérbios capítulo de número 18, versículo 14, diz assim:
O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? É um texto forte, né? Quer dizer, um espírito pode fazer com que o corpo se levante, espírito forte, mas o espírito abatido, a alma abatida, quem que vai levantar o homem? Aí é o segredo. Jesus passou por este processo de depressão no Getsemane para nos dar a saída deste problema. Jesus se deu, por exemplo. Ali nós temos algumas lições. Não vamos falar de todas, mas quero falar pelo menos de algumas. Primeiro, Jesus buscou ajuda. Ele chamou 3 amigos íntimos. Ele tinha 12, mas ele sabia que dos 12, um era traidor, tinha 11. Então ele deixou os 9 à parte e levou 3 com ele. E ele buscou ajuda com os amigos. Não há nada melhor do que você ter uma boa amizade. O meu conselho está no Getsemane. Busque ajuda de homens de Deus. Abra o coração. Segundo, Jesus orou. Buscou a ajuda do Pai. Você precisa buscar ajuda terrena de amigos que te deem palavra, porque diz a Bíblia que a palavra dura bate o homem, mas a palavra de fé, de esperança, o levanta. A palavra dita a seu tempo, disse Salomão, é como maçãs de ouro em salva de prata. Então, o conselho é, busque ajuda de amigos, converse com os parentes, se abra, porque a tendência de pessoas doentes é se esconder, principalmente quando está com depressão. Não quer ver ninguém, não quer falar a ninguém, isso aí é ida para o caos. Tem que buscar ajuda, dar saídas, passear, conversar bastante. E segundo, orar. A oração é dita pelos próprios médicos. A oração levanta o doente, traz esperança. Então, querido, busque ajuda nos seus amigos e busque ajuda principalmente em Deus, que foi o que Jesus fez. Meu querido pastor Romualdo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Maranata em Foco. Eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas aí dos nossos queridos telespectadores, né? Se você tiver com sintoma de depressão, siga esse conselho, né? Busque ajuda, busque homens de Deus, né, que estejam ao seu lado, abra o seu coração, né? E não esqueça também, é claro, de buscar aquele que é o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo, através da sua oração. Se quebrante e se lance diante do Senhor. Pastor Romualdo, muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Um abraço muito carinhoso para todos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Zona Sul, ali em Candeias, né? Isso. Eu deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Fique aberto às suas considerações finais. Quero lhe agradecer mais uma vez por esse convite, quero lhe externar a minha alegria de sempre estar ao seu lado. Para mim é indizível, como disse Charles Spurgeon. Que Deus abençoe a todos que acompanham o Maranata em Foco, e fica aqui um convite para você nos visitar na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Zona Sul, ali em Candeias. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê grandes vitórias. Queridos, muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Um abraço muito carinhoso e até o nosso próximo Maranata em Foco.